Conforme prometido, aqui estamos nós para começar a estudar o livro de Daniel. Estamos na lição 1 do primeiro trimestre do ano de 2020. O objetivo deste programa, conforme nós dissemos no lançamento do mesmo, é que vocês possam ajudar, vocês sejam ajudados a compreender melhor cada uma das lições da Escola Sabatina. Eu tenho o Armando, que é membro como eu aqui na Igreja de Albufeira, somos ambos leigos e vamos juntos partilhar convosco as lições deste trimestre. Antes de nós começarmos, eu pedi ao Armando que orasse para nós, pedindo a bênção para o estudo desta lição. Nosso bom Deus, nosso querido Pai do céu, dá-nos o desejo de conhecer tudo o que a Tua Palavra tem para nos ensinar. Permite que estas lições sejam grandemente úteis e que possam fortalecer a nossa fé, tanto quanto é necessário para vivermos nestes últimos dias da história da Terra. Suplicamos por Jesus. Amém. Amém. Antes de nós entrarmos propriamente no livro de Daniel, é necessário que nós possamos compreender o contexto em que o livro é escrito. Desde o momento em que Daniel sai de Judá e vai para a Babilônia e tudo aquilo que ele vive enquanto está ali em Babilônia. E a pergunta que se impõe é: em que época viveu Daniel? Daniel viveu aproximadamente há 2600 anos atrás. Ele nasceu na última parte do século VII a.C. Alguns estudiosos e investigadores pensam que terá sido o ano 622 a.C. Nós não temos a certeza disso, mas nós sabemos de certeza que no ano 605 da nossa era, antes de Cristo, Daniel foi levado com 3 companheiros, Ananias, Misael e Azarias, cativos para a Babilónia. E nós sabemos que Daniel permaneceu em Babilónia nada menos de 67 anos, até ao fim do Império Babilónico, que terminou em 538. Todos talvez lembremos a maneira como terminou. Um rei chamado Belshazzar estava dando um grande banquete e a certa altura uma mão escreve na parede e ele é informado que pesado foste na balança e achado foste em falta. E assim os soldados da Medo-Pérsia entram nessa altura no salão próprio em que eles tinham este grande banquete com 1000 pessoas presentes e matam Belshazzar. E assim termina o Império Babilónico. Nós sabemos que Daniel continua a exercer as suas funções diplomáticas com o império que se segue, que é o Império da Medo-Pérsia, apenas por talvez não mais de 4 ou 5 anos. Agora, o livro de Daniel é um livro especial, como são, aliás, especiais todos os livros da Bíblia. E cada livro da Bíblia tem, por assim dizer, um objetivo. Ao longo deste último trimestre, nós estudámos o livro de Neemias e o livro de Esdras e vimos aquilo que acontece e qual foi o propósito e como, muitas vezes, as variações das pessoas em termos espirituais podem afetar a sua vivência, a sociedade e os próprios reinos e a relação de Deus conosco. Qual é o objetivo principal do livro de Daniel? O objetivo principal de Daniel era revelar Cristo. Nós podemos não nos dar conta por vezes, mas se nós estudarmos com alguma profundidade, nós vamos descobrir que é isso mesmo. O livro está organizado com grande beleza literária, sempre focando Jesus Cristo. Descreve o futuro. Descreve no segundo capítulo o futuro do planeta Terra, particularmente o futuro da Europa, anunciando a sucessão dos vários impérios através daquela grande estátua com a qual Nabucodonosor sonhou. E depois nós verificamos que no capítulo 7 de Daniel, o mesmo tema é abordado, mas desta vez acrescentando mais alguma coisa, dando mais detalhes. Nós vamos descobrir que este livro não só nos anuncia o futuro do planeta Terra, a partir de 605, a partir do tempo em que Daniel foi para a Babilónia, mas tem para nós preciosas lições e exemplos. O objetivo principal é levar-nos a entender que, não obstante o facto de nós vermos à nossa volta vários movimentos políticos, várias nações, e Daniel lembra-nos que houve uma sucessão de vários impérios,
que finalmente caiu o último império, o Império Romano caiu, sucedeu vários países da Europa e diz-nos Daniel que estes países cessarão de existir e que se seguirá a implantação do Império de Deus, a vinda de Jesus Cristo. Deus vai restaurar o planeta Terra à sua beleza original. Mas quando nós pegamos no livro de Daniel, estudamos o livro de Daniel, nós corremos um risco, por assim dizer, utilizando uma expressão sua. Corremos um risco. Qual é o risco que nós corremos ao estudar o livro de Daniel e ao aprendermos aquilo que vem no livro de Daniel? Se nós estudarmos com tempo, com intenção, nós vamos precisar de tempo, vamos precisar de muito tempo. E se nós não tomarmos o tempo necessário, nós arriscamos-nos a não derivar daquilo que Deus quer que nós entendamos com este livro. Saber exatamente, se me pedisse um exemplo daquilo que nós vamos aprender, eu teria de entrar, de alguma maneira, em algum aspecto que vai ser estudado mais tarde, mas eu decidi que se calhar devia fazer isso mesmo. Descrever, nós podemos olhar rapidamente para um acontecimento que é indescritível, que é incrível na sua exibição de coragem e fé. Nós sabemos que Daniel foi levado para a Babilónia com 3 companheiros. Eram eles Ananias, Misael e Azarias. E nós sabemos que logo à entrada, quando eles chegam à Babilónia, os babilónicos, o rei, e com o conselho do rei, mudam a Daniel os seus nomes. Daniel passa a ser chamado Belshazzar, Ananias, Misael e Azarias passam a ser Sadraque, Mesaque e Abed-nego. E nós sabemos que esses nomes têm significados pagãos. Belshazzar quer dizer protege a vida do rei. Sadraque quer dizer promotor do deus Lua. Mesaque quer dizer quem é como Aku. A-C-K-U. Azarias, o nome que lhe deram de Abed-nego, significa servo de Nabu, outra divindade babilónica. Portanto, pretendia-se mudar o caráter daqueles homens. Sabia-se que eles traziam toda uma cultura de um Deus que era conhecido como do único, tinham só um Deus, eram monoteístas, em comparação com todos os povos à sua volta que eram politeístas, e assim há uma intenção de alguma maneira, mudar o caráter destes jovens. Inscreveram-nos na Universidade de Babilónia, decidiram que eles deviam aprender adivinhação, astrologia, que não deve ser confundida com astronomia. A astrologia é uma observação dos astros, vendo na posição dos astros significado para a vida do homem aqui na Terra. Alguma coisa que nós constatamos, mas não partilhamos. O rei tem, nesta altura, Daniel está, quando nós chegamos ao capítulo 3, nós vemos que Daniel não está presente. Daniel terá sido enviado em alguma missão diplomática e nós temos em Babilónia só Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abed-nego. E agora o rei tem uma grande ideia. o rei decide construir... Era, por assim dizer, alguém que era uma ideia egolátrica, não é? Fazer crescer o seu ego, transformando o sonho que tinha tido numa estátua, não é? É incrível. Uma estátua com 60 côvados de altura é uma estátua com 27, 28 metros de altura. De ouro. De ouro. Eu não posso crer que terá sido ouro maciço, mas pronto, diz que era de ouro, era de ouro. E ali, esta estátua tinha sido construída e agora Nabucodonosor reúne os seus súditos, todos os que pôde que estavam na região, numa planície chamada a planície de Dura, e agora intima os seus súditos a adorar a estátua. A Bíblia não diz, mas nós revemos muito claramente que Nabucodonosor quer representar-se pela estátua. Ele está como que exigir adoração a ele mesmo. Nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Podemos ler na Escritura, que é mais fácil do que estar a relembrar de memória. Desde que foram, portanto, reunidos naquela planície milhares de súbditos, e agora o rei diz que ele vai tocar umas músicas
E quando ele tocar as músicas, todos os que estão presentes devem prostrar-se. Reparem que não é ajoelhar, é prostrar-se, deitar-se sobre o seu ventre. Todos como que em ato de adoração àquela estátua. Diz Daniel capítulo 3, versículo 5, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Versículo 6. E qualquer, reparem, que não era só um exercício de adoração passageira, era alguma coisa que tinha de ser feito imperativamente, todos tinham de fazer, e senão eram lançados numa fornalha de fogo ardente. Versículo 6 diz-nos, que não cheguei a ler, mas pronto, já está coberto. E então tocam as tais músicas, conforme o rei anunciou que iriam tocar, e todos se prostram. E parece que está resolvido o problema. Quase todos, parece. Foi todos, pensavam eles. Mas a certa altura alguém vem ter com o rei e diz: olha, rei, houve aqui uns tantos, 3 jovens hebreus que não se ajoelharam, não se prostraram diante da tua estátua. E naturalmente o rei ficou muito desagradado dessa situação. E ele diz que manda chamar os jovens hebreus. E então agora nós reparamos que ao falar com os jovens hebreus, ele já não é tão duro. Ele diz, como é que diz? Foi por acaso. Agora, podemos ler o versículo 15. Agora, pois, ele diz aos jovens hebreus, mas como é que é isto? Vocês ouviram bem? Vocês sabem que eu dei esta ordem para todos se ajoelharem? Por que vocês não se ajoelharam? Não perceberam bem? E dizem, foi por acaso, ou foi de propósito. Ó Sadraque, Mesaque e Abednego, são as palavras na Bíblia, no capítulo 14, no versículo 14. Foi de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não se ajoelharam diante da minha estátua, vocês querem de propósito faltar-me ao respeito, mas ele diz, ok, pronto, nós vamos voltar... mais uma chance. Vamos dar outra chance. Vamos voltar a tocar a música. Podemos ler no versículo 15. Agora, pois, se estáis prontos... Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz, está bem, tudo bom, tudo bem, bom é. Mas se não adorardes, sereis na mesma hora. Não há argumento. Na mesma hora sereis lançados dentro do forno de fogo ardente e quem é o Deus? Digam, vocês não querem ajoelhar-se, se calhar por causa do vosso Deus. Mas digam-me cá uma coisa, quem é agora, neste momento, quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Reparem como responde Sadraque, Mesaque e Abednego. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, reparem na ousadia, estes homens são prisioneiros de guerra, não têm direitos. Não tem direito a nada, não tem direito, se calhar, nem sequer a existir. E eles têm a ousadia de falar desta maneira ao rei. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Está decidido, nós não... Está decidido. Está decidido. Não é preciso perguntar-me. Vocês já sabem. Vamos ler versículos 17 e 18. 17. Eis que o nosso Deus, e agora reparem no argumento que é interessante, eles, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno, do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Ele pode livrar se ele quiser. E repara, rei, se ele não nos livrar, fica sabendo tu, ó rei, que não serviremos os teus deuses. Reparem na coragem, na ousadia. Fica sabendo, eles estavam a ditar a sua sentença de morte. E eles dizem, com toda a ousadia, fica sabendo, rei, que nós não adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste. Continua. Termina aqui o versículo 18. Ok, chega. Depois, à frente mais, vai continuar o resto. Com esta resposta, o rei ficou muito zangado, como podem imaginar, e ele manda atear a fornalha 7 vezes mais.
Como é que eles Diz conseguiram que isso? aquelas pessoas que foram atear a fornalha e depois foram meter os jovens lá dentro, morreram queimados. É verdade, isso é a seguir. Portanto, ele manda atear a fornalha 7 vezes mais e ele designa vários homens fortes para agora atarem Sadraque, Mesaque e Abednego, não fossem eles espernear, convocou homens fortes do exército para atar Sadraque, Mesaque e Abednego e os levar até à fornalha e os lançar dentro da fornalha. E o que acontece é que estes homens são queimados e deixam cair, portanto, os 3 jovens dentro da fornalha. E agora vamos ver o que acontece a seguir. Versículo 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Eu imagino que ele terá dado um salto na cadeira. O rei se espantou e se levantou rapidamente. E falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós, 3 homens atados, dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei? 25. Respondeu e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Fantástico. Incrível, não é? E então, o que é que o rei agora vai fazer? Aproxima-se da fornalha e diz, então se chegou Nabucodonosor à porta do forno, do fogo ardente, e falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Até aqui eu tinha dito quem é o Deus que se pode livrar. Agora chama-lhes servos do Deus Altíssimo. Saí e vinde, venham cá, afinal vocês são importantes. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Podem imaginar os homens que se juntaram à volta deles, mas como é isto? Como é que eles podiam estar dentro do fogo e agora estão aqui, estão bem? E cheiravam-nos para ver se eles cheiravam ao fogo e apalpavam-nos para ver se eles estavam de facto ali, se eles estavam vivos. E deve ter sido um episódio... Um momento fantástico. No meio daqueles milhares que estavam ali a adorar, aqueles homens que se tinham colocado de pé resistindo à ordem do rei e depois... verem uma coisa daquelas, deve ter sido extraordinário. Portanto, isto é uma das partes da Bíblia que eu gosto mais de ler e reler, porque tem muitas lições para nós. Vamos ler o versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse, portanto, até aqui o vosso Deus não vale nada, eu é que mando, quem é que os pode livrar da minha mão? E agora reparem no que ele diz, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Pode parecer-nos que isto é uma história interessante, mas que não tem grande relevância. Se pensam isso, eu aconselho que leiam o livro do Apocalipse. E leiam o capítulo 13. Porque nós temos lições a aprender. Porque a adoração é o aspecto mais importante do culto. E não podemos adorar nem o futebol, nem a televisão, nem a internet. Não podemos adorar nenhuma dessas coisas. Nada se pode interpor entre nós e Deus. Leiam o capítulo 13 do livro do Apocalipse. A Bíblia diz-nos que no fim dos tempos será proclamado um édito que obriga todas as pessoas a orar. Orar num determinado dia, orar em determinados locais. Vamos passar à pergunta número 4. Quando nós olhamos para esta história e quando nós olhamos para aquilo que aconteceu após a ascensão de Jesus e quando a igreja começa a ser perseguida, nós vamos encontrar atitudes muito semelhantes à destes jovens. Provavelmente não aconteceram os mesmos milagres, mas vamos encontrar situações semelhantes. E vamos encontrar depois, mais tarde, durante a Reforma e durante o período da Inquisição, situações muito, muito semelhantes. Mas, a seu tempo, nós falaremos disso. É verdade. O que mais nos traz, então, ainda o livro de Daniel? Oh, meu amigo. É necessário ler o livro de Daniel e é necessário lê-lo com atenção. E podemos ler muitos comentários que nós temos que nos elucidam e nos dão um corpo às passagens da Bíblia que são quase sempre sucintas. Não esquecemos que Daniel viveu 67 anos em Babilónia.
E ele escreveu em hebreu, que era a sua língua original, e aprendeu aramaico. Aramaico é o nome que nós damos à língua falada na Mesopotâmia, na Antiguidade, e nesta altura do Império de Babilónia. O conteúdo. No conteúdo nós podíamos verificar capítulo a capítulo. Nós vemos que no primeiro capítulo Daniel é enviado para a universidade, juntamente com os seus companheiros, e há um pequeno problema de alimentação que nós vamos tocar no fim. E a seguir temos a estátua de Nabucodonosor, a estátua que tinha... Vai dar origem depois ao capítulo 3. Não é? É verdade. É porque Nabucodonosor teve um sonho, Daniel interpreta o sonho, e Daniel diz ao rei, a cabeça era de ouro, o peito era de prata, as coxas eram de cobre, as pernas eram de ferro, e os pés eram de barro e de ferro. E Daniel diz a Nabucodonosor: tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Portanto, mas o rei diz: não, eu sou o corpo inteiro de ouro. É verdade. Logo a seguir, ele vai fazer uma estátua de ouro, porque entende que ele é tudo, que ele é o império que há de durar para sempre e que não há de passar. Daniel diz: depois de ti virá outro reino que será inferior ao teu, etc. E o Nabucodonosor não gostou disso. E ele tinha tanta certeza que ele acreditou em Daniel, porque ele compreendeu que Daniel tinha revelado o sonho. Mas ele não acreditou em tudo o que Daniel disse, porque ele disse: não. Não vai haver peito de prata, não vai haver ventre de bronze, não vai haver pernas de ferro, vai ser tudo de ouro, meu reino vai durar eternamente. Portanto, aquela lição da fornalha ardente foi muito útil para todos os presentes, porque, de alguma maneira, o orgulho de Nabucodonosor tinha sido derrubado, e nós vamos ver que é isso mesmo que acontece. Portanto, temos a estátua no capítulo 2, no capítulo 3 temos a fornalha ardente, que nós já mencionámos, no capítulo 4, o juízo de Nabucodonosor. Nabucodonosor enlouquece, e durante 7 anos a nação fica sem governador, fica sem governo, e nós sabemos que Daniel substituiu Nabucodonosor durante esses 7 anos. E depois nós temos no capítulo 5 o fim do Império de Babilónia, com o rei Belshazzar, que deu o tal grande banquete e apareceu a mão a escrever na parede, e termina... Estamos no ano, quando termina o Império Babilónico, estamos no ano 538 antes de Cristo. Porque isso, nós vemos isso no capítulo 5, depois no capítulo 6, nós temos Deus liberta Daniel da cova dos leões. Nós passamos já ao Império Medo-Persa, quando chegamos ao capítulo 6, Deus liberta Daniel da cova dos leões, já no Império Medo-Persa, e depois no capítulo 7 nós temos a visão de Daniel com os 4 animais, a tal série de apresentação da mesma coisa que foi apresentado no capítulo 2, mas com detalhes interessantes que nós precisamos também de aprender. Portanto, nós vemos que este é o conteúdo, rapidamente passando, do livro de Daniel. No capítulo 7 e 25, nós temos uma profecia extraordinária. Eu gosto muito desta profecia. Daniel diz-nos que haverá, além dos impérios, dos vários impérios, que depois do 4º império, levantar-se-á um outro poder, um poder que não é exatamente político, é político e é religioso, e que esse poder vai afrontar o Deus do céu. Diz-nos Daniel 7:25, e proferirá, portanto, este poder, representado por pontas, por uma ponta especial, uma ponta que derruba outras pontas. Daniel diz que proferirá esse poder, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo. Portanto, interessar-se-á pelos santos, pelas pessoas que têm interesse religioso e que querem seguir a Deus e que querem ler a Bíblia. E vai atacar essas pessoas e destruí-los. Destruirá os santos do Altíssimo. Quanto a mim, quando era criança, eu pensava: mas porquê é que Deus deixou? E nós sabemos que Deus deixa quando acha que deve deixar e não deixa quando acha que não deve deixar. Deus é soberano. O que é certo é que, neste caso, Deus permitiu que os santos do Altíssimo fossem destruídos e que este poder cuidaria em mudar os tempos e a lei. E agora, a frase que segue. Eles quem? Os santos do Altíssimo
o que é que lhes vai acontecer? Serão entregues na sua mão de quem? Deste poder que mata as pessoas que leem a Bíblia, e serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Este é um detalhe interessante que nós precisamos de estudar e levar algum tempo a estudar. Mas se calhar vamos deixar aqui um ponto de interrogação, Vamos deixar a curiosidade para que as pessoas vão acompanhando as lições da Escola Sabatina e quando chegarmos aqui ao capítulo 7 e vamos ter a oportunidade de explicar um pouquinho mais, antes se calhar de chegar ao capítulo 7, como é que funciona este tempo, tempos, o que é que isto significa, não é? Para já basta dizer que significa 1260 anos. Exatamente. Eu não posso passar sem mencionar. Não posso passar a mencionar. Aqui o resto do dia, quando é que este tempo teve lugar? Estes 1260 anos, um tempo sem metade de um tempo, quando é que aconteceu? Começou em 538. O que é que aconteceu em 538? Em 538, o Papa tornou-se um senhor todo-poderoso. O Papa queixou-se ao imperador do Império Romano do Oriente, que se chamava Justiniano, queixou-se que tinha dificuldade com 3 povos bárbaros que tinham invadido a Itália e não o deixavam governar. E Justiniano envia para auxiliar Virgílios, envia Belisários, um general que entra pela bota, pelo sul da Itália, e vai encontrar sucessivamente estes três povos bárbaros, que eram os érulos, os vândalos e os ostrogodos, os derrota, recolhe as coroas dos 3 reis e traz essas 3 coroas até Roma e coloca-os na cabeça de Virgílios, fazendo do Papa um senhor não só religioso, mas um rei absoluto, com 3 coroas. Nós podemos ver estas coroas no Vaticano. Se visitarem Roma, não se esqueçam de ir ver as coroas, a tiara. E agora, eu disse há pouco que um tempo e metade de um tempo significa 1260 anos. Eu convido-vos a adicionarem a 538, 1260. Se o fizerem, vão chegar a 1798. Sabem o que aconteceu em 1798? No dia 11 de fevereiro de 1798, Berthier, um general enviado por Napoleão, um tal que queria também ser senhor da Europa, mandou Berthier a Roma e levou preso Clemente VI. Deixou de haver Papa em Roma. Ou seja, no início dos 1260 anos, temos a coroa do ascensão rei. de um Papa. Exatamente. E em 1798, no dia 11 de fevereiro, temos a destituição e o fim, por assim dizer, temporário desse grande império. O fim do papado. Terminou e durante 120 e tal anos não houve Papa em Roma. Nós sabemos que o papado foi restituído por Mussolini, já quase nos dias de alguns de nós. Mussolini convidou um cardeal chamado Gaspari a ser o novo Papa e recomeça o papado. Mas houve um período de 121 anos, salvo erro, em que não houve Papa em Roma. A Bíblia chama-lhe a ferida mortal deste poder apóstata. Temos de ficar por aqui. Diga-me só uma... Exatamente. Temos de ficar por aqui. Temos 1 minuto para o tempo que nós tínhamos estipulado. Não é? As profecias de Daniel são fáceis ou difíceis de compreender? Tu sabes muito bem que as coisas são fáceis ou difíceis segundo a nossa capacidade. Exatamente. E segundo a nossa vontade. As profecias de Daniel requerem estudo. Nós precisamos de querer estudar as profecias e ir buscar à Bíblia a interpretação dessas mesmas profecias. Nós acreditamos que a Bíblia tem de se interpretar a si mesma. Nós não podemos, a Bíblia não pode deixada à mercê de quem quer dizer isto quer dizer isto, aquilo quer dizer aquilo. Não é possível. A Bíblia tem de se interpretar a si mesma e nós temos de, através de outras passagens da Bíblia, esclarecer uma passagem que nos parece menos clara. Na Bíblia, em geral, nós devemos lembrar que os estudiosos decidiram que há 2 tipos de profecias. As profecias clássicas e as profecias apocalípticas. As profecias clássicas são as profecias simples, que não têm nenhuma complicação, em que se trata apenas de uma predição. Por exemplo, nós temos as profecias de Jonas. Deus disse a Jonas, vai a Nanive e diz que dentro de 40 dias e 40 noites a cidade será destruída. E Jonas foge, ele não quer ir, mas eventualmente ele vai. E acontece que as pessoas se arrependem e a tal profecia clássica, é também uma profecia condicional. Acontece ou não, portanto há profecias na Bíblia que são condicionais, acontece ou não, segundo o desenvolver da situação. As pessoas convertem-se, pedem perdão e Deus não destrói Nínive.
As profecias apocalípticas são aquelas que aparecem animais com asas, aparecem animais com 4 cabeças, aparecem animais com 7 cabeças e muitos chifres. São as profecias complicadas. E estas profecias não são condicionais. As profecias apocalípticas são profecias que acontecem. Enquanto que as clássicas são condicionais, as profecias apocalípticas não são condicionais. Temos de continuar? Mas quando nós olhamos muitas vezes para o livro de Daniel e pela maneira como as pessoas interpretam o livro de Daniel e as profecias que vêm no livro de Daniel, existem diversos tipos de interpretação. Pronto, existe uma interpretação correta, não é? Mas existem diversos tipos de interpretação. Quais são esses tipos de interpretação que se encontram? Muito bem. Estudiosos da Bíblia debruçam-se sobre o livro de Daniel e querem dizer, há até estudiosos que dizem, isto não é possível. Não é possível que alguém soubesse o futuro desta maneira. Não acreditam em Deus, portanto são investigadores e dizem que não pode ser. E então procuram dizer que o livro de Daniel foi escrito, não na época em que nos diz a Escritura que foi escrito, mas mais depois do acontecimento. Mas os historiadores, os investigadores chegaram a inventaram ou criaram 3 escolas de pensamento. Temos os historicistas, que acreditam no historicismo, isto é, acreditam como nós, como na Igreja Adventista, acreditam que Daniel escreveu profecias que tinham que ver com o seu tempo e o futuro e até ao fim do tempo. Portanto, teriam um comprimento histórico. Depois há os espiritualistas que dizem isso foi umas profecias que Daniel fez, tinham a ver lá com o tempo dele e ter-se-ão cumprido, mas nós não sabemos. Tudo aconteceu já no passado, não tem interesse para nós. Passou já há muito tempo. E depois há os idealistas, que eu recolhi uma frase, porque é meio místico esta interpretação. Dizem os idealistas que as profecias de Daniel são realidades espirituais gerais. O que é que isso quer dizer? São realidades espirituais gerais sem qualquer referência à história. Para que serve então? Pronto, mas nós podemos deixar isso por aí. Nós vemos que as profecias com datas e com períodos de tempo indicados são profecias que precisam de ser esclarecidas, e nós temos Números capítulo 14, versículo 34, e Ezequiel capítulo 4, versículo 5 e 6, que nos indica o princípio dia-ano, isto é, em profecia, um dia é um ano. Vamos passar à pergunta número 7? Para si, ou quando nós olhamos para a Bíblia, quando olhamos para o livro de Daniel, qual é a relação deste livro com o nosso tempo, ou com aquilo que está para além de nós? Porque muitas das coisas que lá estão retratadas são coisas anteriores a nós, anteriores a esta época pós-moderna. Mas se calhar que há algumas coisas que são posteriores, que serão posteriores a nós próprios e a esta época pós-moderna. O livro de Daniel trata de várias situações e vários problemas. Por exemplo, o livro de Daniel trata de alimentação, já tinham reparado? Quando Daniel... Vamos reparar para a semana que vem. Quando Daniel vem para a Babilónia, o rei faz-lhe um grande favor. Diz, vocês são inteligentes, são espertos, eu reparei que vocês fizeram um curso muito bom lá na vossa terra, aprenderam o hebreu na Bíblia, aprenderam a ler lendo a Bíblia, depois vocês agora vão aprender aqui uma outra língua melhor ainda, e vocês vão para a universidade. E dá-lhes o privilégio de eles comerem da mesa do rei, é a expressão da Bíblia. O que quer dizer que comiam da cozinha do rei? E a cozinha do rei constituía de muito alimento carne e muito vinho. E Ananias, Misael e Azarias disseram a Aspenaz, que era o superintendente que tomava conta do bem-estar deles, não podíamos nós fazer aqui um outro regime. Nós queríamos legumes, queríamos vegetais, e queríamos nozes, e queríamos água para beber. E acho que nós, como é que isso pode ser? Se eu fizer isso, vocês vão ficar ali com uma cara definhada, vão ficar com um mau aspecto, e o rei vai ver isso, vai-me chamar e vai-me demitir. E sei lá, pode mandar-me cortar a cabeça. Isso não pode ser. E eles dizem, espera lá um bocadinho. Vamos fazer uma experiência. 10 dias. 10 dias apenas. 10 dias apenas. Dá-me legumes, água, vegetais, frutos, e tu vais ver que nós vamos ficar com um belíssimo aspecto. A Aspenaz encolheu-se um pouco e disse, 10
10 dias, pode ser que eu não vos veja durante estes 10 dias, o rei não vos chega a ver, de maneira que consentiu na experiência. O que acontece é que depois da experiência, estes 4 homens estavam com belíssimo aspecto e com ótima saúde, e assim este princípio de saúde foi ali apresentado e nós reparamos que é o princípio aconselhado em toda a Bíblia. Portanto, temos a alimentação, temos a adoração. Nós não nos damos conta de quão importante é a adoração. Nós não nos damos conta daquilo que é adorar. Se nós temos na nossa vida uma coisa que é tão importante, tão importante, tão importante, que só pensemos nessa coisa e só tratamos nessa coisa, isso é uma adoração. E foi aquilo que nós vimos há bocado também, até certo ponto, no capítulo 3, quando você referiu ao capítulo 3. Portanto, nós temos de entender a quem adoramos, como adoramos, quando adoramos. E quão importante isso é para Deus. Se Deus fica tão ofendido, se nós nos voltarmos para um ídolo e adorarmos o ídolo, e dizemos, eu estou-te a adorar aqui através do ídolo, Deus não aceita. Deus quer que nós o adoremos a Ele diretamente. No passado era necessário um sacerdote para nós irmos a Deus. Quando Jesus veio, essa necessidade deixou de existir. Nós somos os sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos um sacerdócio real, um povo santo. Nós temos o direito de ir a Deus diretamente. E assim nós temos de adorar a Deus. E a adoração para Deus é o aspecto mais importante da vida cristã. Fé, confiança em Deus. Acreditar em Deus de tal maneira que diz, olha, Senhor, tu dizes que é assim mesmo. Eles se calhar vão-me matar. Mas não faz mal. Vimos isso na história daqueles 3 e vimos mais tarde na história de Daniel, quando é colocado na cova dos leões. Ele, apesar de ser condenado à morte, ele prefere continuar a adorar a Deus, a confiar totalmente em Deus, não é? E vemos muitas vezes o que é que isso produz. Vimos há bocado aquilo que produziu e vimos aquilo que acontece com Ciro, não é? Será que o teu Deus te protegeu da boca dos leões? Qual é o Deus que te pode livrar das minhas mãos? A proteção de Deus é alguma coisa que nós não temos suficientemente presente nas nossas vidas. Nós devíamos saber que Deus diz que toma conta de nós, é porque toma conta. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria face mal algum, porque tu estás comigo. Nós precisamos de acreditar. Nós lemos, dizemos que sim, que acreditamos, mas não acreditamos verdadeiramente. Quando o mal acontece, nós ficamos todos excitados e perdemos a paciência e gritamos e fazemos coisas que não devíamos fazer. Deus diz que nós devemos confiar. Confiar. Nós precisamos de aprender a completamente confiar em Deus. Isto é alguma coisa, é um exercício que pode levar ainda tempo. Temos aqui situações muito práticas que nos demonstram e vamos encontrar ao longo do livro de Daniel essas situações práticas da confiança em Deus. Reparem que há todo um mundo para aprender com o livro de Daniel. E nós precisamos de meditar. E nós precisamos de cada dia orar a Deus e pedir que nos dê entendimento. Muitas vezes nós lemos e não lemos, não entendemos. Nós lemos e passamos à frente. Como é que é isto? Nós lemos, mas não lemos. Se nos perguntarem daí uns minutos o que é que nós lemos, nós já não nos lembramos. Nós precisamos de nos concentrar no estudo da palavra de Deus. Deus tem uma palavra, tem uma mensagem especial para nos dar e nós passamos por cima daquela mensagem como se fosse uma coisa sem importância. Nós precisamos de lembrar que Deus nos quer proteger e que nós devemos pôr God to test. Como é que se diz isso? Pôr Deus à prova. Exatamente. Pôr Deus à prova. Nós podemos dizer, olha Senhor, tu dizes tomas conta de mim, pois bem, tu queres que eu vá, eu vou, aconteça o que acontecer. E nós precisamos de desenvolver uma fé como a fé dos 3 jovens hebreus. Alguém fé do próprio Daniel também. Daniel também. É que, apesar dos impérios terem caído, e aí é uma das coisas que a mim me impressiona, apesar dos impérios terem caído, Daniel é levado de Judá para a Babilónia, ali é criado, portanto, é colocado como um dos governadores de Babilónia, o Império Babilónico cai e ele continua. E o normal que acontecia naqueles impérios era quem vem, limpa tudo aquilo que ficou para trás. Daniel continua, tal é o seu caráter. Eu acredito, a Bíblia não nos diz isso, mas que os medo-persas conheciam Daniel antes mesmo de lá terem chegado, antes mesmo do primeiro contato direto com ele. Não é? Certamente. Sem dúvida nenhuma, obrigado pela ajuda que nos deu para nós podermos ver esta lição, esta primeira lição, e nós contamos contigo, esperamos que isso te possa ajudar a compreender melhor a lição e possas partilhar na tua classe, possas também ajudar a tua classe, se fores um moderador,
da Escola Sabatina, para que esta lição possa fazer com que nós cresçamos, como o irmão Ferraz dizia há bocado, o Armando dizia, que nós cresçamos em termos espirituais. Um abraço e voltamos a encontrar-nos aqui a semana que vem para voltarmos a estudar mais um pouco do livro de Daniel, agora já entrando diretamente no livro de Daniel e no primeiro capítulo do livro de Daniel.